Beleza, galera? Tudo bem? Nessa nossa videoaula de agora, nós falaremos sobre um dos pilares da sociologia, o sociólogo Émile Durkheim. Émile Durkheim. Durkheim nasceu em 1858, morreu em 1917. Ele está na transição do século XIX para o século XX. E junto de Karl Marx, Auguste Comte e Max Weber, ele é um dos 4 pilares da sociologia, tá? E para entender, o Durkheim, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa, lembrar do seguinte: o cara é francês, né? Sendo francês, ele nasce já em um lugar, em um estado nacional, fundamentalmente consolidado, né? Então o que é interessante? Quando você pega, por exemplo, Marx ou até mesmo Max Weber, que são alemães, eles estão vivendo uma realidade em que a Alemanha está sendo forjada, né? O Marx ele nasce em 1818, né? E aí você pensa, pô, o cara nasceu em um período em que você está tendo a consolidação da segunda revolução industrial. Ele com 30 anos escreve um manifesto em plena primavera dos povos, está vivendo uma Europa, um mundo em ebulição, né? Já o Durkheim, ele nasce num Estado-nação consolidado. Então a própria mentalidade da sociologia durkheimiana, ela vai se pautar no quê? Na ideia de que existe algo externo e anterior ao indivíduo e que determina as nossas ações na sociedade, né? A nossa conduta, a maneira que a gente enxerga a realidade, a maneira que a gente se porta diante das diferentes realidades, né? Então uma coisa interessante a gente entender é o quê? É pensar no seguinte, Para Marx, a essência da sociedade é a luta de classes, luta incessante entre opressor e oprimido, luta de classes. Para Weber, que a gente também vai falar, é a ação social, né? Então compreender a sociedade e entender a subjetividade da chamada ação social. E para Durkheim, que nasce numa realidade consolidada, como nós dissemos, a essência da sociologia, o objeto dela, é o chamado fato social. Mas para entender o Durkheim, a gente começa sob outra perspectiva. Durkheim é um cara que fala de um termo chamado consciência coletiva, né? E o que é a tal da consciência coletiva? É simples, Consciência coletiva é todo o conjunto de leis, ideias, regras e condutas que são exercidos, que são comuns, melhor dizendo, à média da sociedade. Consciência coletiva, né? Então ele começa daí a sua reflexão. Para entender isso, não é difícil, né? Você tem que fazer o seguinte, uma análise comparativa entre o que nós chamamos de sociedade primitiva e sociedade tradicional ou moderna, né? Então qual que é a ideia? Primeira coisa, vamos pensar numa sociedade primitiva. Quando a gente fala em algo primitivo, a gente pensa em paleolítico, né? A gente pensa em pré-história. Só que a ideia aqui é a seguinte, O que é esse primitivismo da chamada sociedade primitiva? É um primitivismo nas chamadas relações sociais. Como que a gente faz para entender isso? É simples, Numa sociedade primitiva, a consciência coletiva é forte. Ou seja, as pessoas pensam, sentem e agem de maneira muito parecida. Um exemplo de sociedade primitiva é uma tribo indígena, por exemplo, né? Por quê? Vamos pensar junto, Na nossa sociedade, quando a pessoa faz 12 anos de idade, ela se torna aquilo que a gente chama de adolescente, né? Então, em via de regra, a mulher se torna adolescente aos 12 e deixa de ser aos 18. O homem se torna aos 12 e deixa de ser aos 39, mais ou menos, 40, né? Mas a grande questão é assim, nessa perspectiva de sociedade moderna, a gente precisa entender que adolescer não é algo natural, é uma construção social, né? Por quê? Numa sociedade primitiva, como a indígena, onde a consciência coletiva é forte, quando o moleque faz 12 anos, ele não vira adolescente, ele vira homem, ele vira caçador, né? Então o que acontece?
ele passa por um processo de ruptura, só que esse processo de ruptura, ele não tem outra escolha. É o que nós chamamos de solidariedade mecânica. Esse é mais um termo importante de sociologia de Durkheim. Consciência coletiva, o primeiro, e o segundo, solidariedade mecânica. O que é a solidariedade mecânica? O sujeito na sociedade primitiva, ele age como um autômato, ele age de forma automática, de forma mecânica, né? Ele não questiona esse seu papel social de se tornar um caçador, né? Isso é exercido de forma mecânica, entendeu? E nessa sociedade primitiva, de uma consciência coletiva forte, de solidariedade mecânica, né? A divisão social do trabalho, ela é simples ou também chamada de primitiva, né? Por quê? Porque não é uma sociedade marcada pela competição entre os indivíduos. Essa já é uma característica da chamada sociedade moderna, né? Que consiste no quê? Primeira coisa da sociedade moderna, que se difere da sociedade primitiva, né? Ela é marcada por uma elevada competição entre os indivíduos, né? E a consciência coletiva, nessa sociedade, ela é fraca, ela é diluída. E uma coisa interessante da gente entender e da gente pensar, né? A ideia de competição, ela não é biologicamente programada, ela não é natural, né? A competição é uma construção social. Por quê? Quando você pega o livro Sapiens, que nós já falamos aqui, o Yuval Harari, ele coloca uma reflexão interessante, que é assim, que a nossa espécie, ela só evoluiu porque ela consegue cooperar, né? Na neurociência, você tem o popstar da neurociência hoje em dia, é o chamado neurônio espelho. O que é um neurônio espelho? É a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro, de exercer um princípio que nós chamamos de alteridade. A palavra alter, né, quer dizer outro. Se colocar no lugar do outro, ter empatia para com questões que evidentemente não fazem parte do seu micro-universo, né? É o que explica, por exemplo, a gente sentir vergonha alheia, né? Você já parou para pensar nisso? Se sentir vergonha pelo outro? É o auge da perspectiva de alteridade, né? Então, se a gente é biologicamente programado para se colocar no lugar do outro e para cooperar, a competição, ela é socialmente construída. Inclusive, tem um livro muito bom, que é esse daqui, ó, Flor de Lótus, Escorregador de Mosquito, tá? São 96 crônicas sobre o comportamento dos seres vivos. Foi escrito pelo Fernando Reinach, né? Ele colheu isso daqui da coluna que ele escrevia na Folha de São Paulo. E tem aqui uma passagem muito legal nesse livro que fala sobre esse lance da cooperação no meio natural, né? E o experimento presente nesse livro, que é narrado aí pelo Reinach, fala sobre nossos primos, né, na linha evolutiva, sobre os macacos. E é um experimento muito interessante que consiste no quê? Ó? Cientistas na década de 90 colocaram dois macacos, né, um em cada jaula, só que era vazado, então eles viam né, um ao outro. E aí deram para esses macacos tipo um brinquedo, tipo a la Fisher Price, sabe? Que você encaixa as formas nas formas, né? E tudo mais. E cada vez que o macaco cumpria uma atividade, ele ganhava um pedaço de pepino, né? Aí ele ia lá, comia um pedaço de pepino, etc, ficava feliz. Os dois ganhavam, né, um pedaço de pepino. Aí depois, o que o tratador fez? O que o pesquisador fez? Deu um pedaço de pepino para um e uma uva para o outro. E uva, né, meu? É mais gostoso que pepino, você há de convir, né? Nesse contexto, o que aconteceu? O macaco que ganhou o pepino ao invés da uva ficou puto, né? Não quis fazer a atividade, empurrou assim o negócio e falou, não vou fazer. E o macaco que ganhou a uva, cara, né, para fazer a mesma atividade, se recusou a fazer a atividade, né, até que o seu companheiro ali do lado fosse remunerado da mesma maneira que ele, entendeu? E qual que é a ideia disso? Você fala, pô, macaco comunista? Eu falo assim, não. Isso é ser biologicamente programado para cooperação, né? A nossa espécie, lembre-se disso, ela evoluiu cooperando, caçando em bando, né? Lá no Paleolítico, né? É uma atividade em grupo. Nesse sentido, a sociedade moderna, ela construiu essa ideia, né? A competição
Entre os indivíduos é uma construção histórico-social, né? Você pega, por exemplo, sei lá, MasterChef Júnior, Pequenas Misses, né? The Voice Kids, entendeu? Você coloca as crianças para competir, sendo que não é natural, não é biologicamente programada essa competição, mas sim a cooperação, né? Em uma sociedade moderna, a divisão social do trabalho, segundo Durkheim, é a maneira pela qual indivíduos menos capacitados exercem a sua função social, né? Olha que interessante, o seu papel social, melhor dizendo, né? Então, quando você pega uma sociedade moderna, ela é pautada no quê? Não na solidariedade mecânica como uma sociedade primitiva, mas na solidariedade orgânica. O que isso significa? A sociedade é como se fosse um organismo e cada órgão, né, trabalha dentro de sua solidariedade orgânica para a manutenção desse organismo. Mais uma vez aquele exemplo, eu enquanto professor, sou professor pois tenho alunos, então a minha solidariedade orgânica, o exercício da minha função, o meu papel social, ele contribui para a manutenção desse status quo, né? Assim como o engenheiro, o advogado, né? O médico e etc, etc, né? Nesse contexto, o que é interessante a gente entender? Essa ideia de divisão social do trabalho, né? Então, como é que funciona? É assim, ó. Para os liberais, a divisão social do trabalho, ela aumenta a produtividade e diminui custos. Isso para os liberais, tá? Para Marx, a divisão social do trabalho é sinônimo de alienação, na qual o trabalhador não se reconhece naquilo que faz, ele não se encontra, percebe? E para Durkheim, o que é a divisão social do trabalho? Ela é sinônimo de coesão social, né? Lembre-se que o termo coesão é para aquilo que faz sentido, né? Então, quando o cara, na divisão social do trabalho, encontra a sua função, o seu papel social, melhor dizendo, ele encontra coesão na vida em sociedade, ele encontra sentido na vida em sociedade, entendeu? E isso de acordo com Durkheim. E aí a gente adentra, né, evidentemente, na segunda perspectiva do pensamento durkheimiano, que é o fato social, né? Então, o que é um fato? Né? Pensa numa coisa, ó. Etimologicamente, a palavra fato remete a algo fatal, uma fatalidade. E toda fatalidade é irreversível. Então, um fato é algo irreversível. Para Durkheim, você nasce em uma sociedade regida pelo fato social. E o que é o fato? Ele é externo e ele é anterior ao indivíduo. Então, você nasce em uma sociedade regida pelo fato. Um exemplo, por exemplo, né? Um exemplo, por exemplo, é foda. Mas um exemplo que a gente tem é, quer ver? A ideia da construção social de masculinidade, que está completamente errônea em nossa sociedade, né? Então, sei lá, com 3 anos de idade, se um moleque chora, ele vai ouvir do pai ou de alguém mais velho na família, possivelmente de um homem. Não chora que isso é coisa de menina, etc, etc. Isso é um fato, né? Pode ser desconstruído, evidentemente, por meio da problematização de onde veio, a quem serve, mas é um fato, é externo e anterior, né? Ou para a menina que você fala, senta que nem mocinha. Essa construção da identidade, da feminilidade, é um fato social, né? É externo e anterior ao indivíduo. Nós temos prazo de validade, né? Então, se por exemplo, espera-se que você entre na universidade até determinada idade, espera-se que você entre no mercado de trabalho até determinada idade, percebe? São fatos sociais. Fato remete a uma fatalidade. E aí você tem o fato social coercitivo, de coerção, não é coesão, é coerção. O que é coercitivo? O que são as forças coercitivas da nossa sociedade? São aquelas forças que nos impõem uma expectativa, entendeu? Para que você atenda uma expectativa da sociedade. Isso é uma coerção, é unilateral, é imposto, é de fora para dentro. E você tem o fato social de exterioridade. O que é o fato social de exterioridade? É a máscara social que cada indivíduo tem que usar para atender às expectativas da sociedade, né? Então eu estou aqui com uma máscara social de professor, né, para atender qual expectativa?
a sua formação intelectual, para que você adentre na universidade, né? Isso vai acontecer, evidentemente, né? É tudo isso, percebe? O fato social coercitivo nos impõe. O fato social de exterioridade é como você coloca a sua máscara para atender às expectativas do mundo, às expectativas alheias. Então lembre-se, Emile Durkheim, primeira coisa, consciência coletiva. Segunda coisa, solidariedade mecânica dentro da sociedade primitiva. Terceiro, solidariedade orgânica dentro da sociedade moderna, tá? E a divisão social do trabalho, para ele, é uma maneira da gente viver, encontrar, exercer nossa função, nosso papel social, é a maneira que ele vê coesão na sociedade, né? A divisão social do trabalho. E por último, a ideia de fato social, coercitivo, né? Imposto, de forma unilateral, evidentemente, e a exterioridade, a máscara social. Em um segundo vídeo sobre Durkheim, falaremos especificamente sobre o suicídio como fato social, beleza? Obrigado por ter assistido até o fim esse vídeo, obrigado mais uma vez pela sua paciência e até breve.